Ora, tomem lá atenção. Peço o favor da vossa atenção. O nosso anfitrião, Jesus Borba, digno sinapsiano, vai, por favor, dar-lhe um pontapé de cima para as nossas atividades. Tem a palavra. Pois, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado por terem escolhido este lugar, que é a vossa casa, para celebrarmos o 15º aniversário do Sinapsis. O Salvador já divulgou de forma profusa o que é o nosso programa. Logo a seguir vamos ter, com a ajuda didática da Maria dos Anjos, que é esta senhora que está aqui ao lado. Olá, bom dia a todos. Olá, bom dia. Este aqui é o lugar dos pernilongos. A Dida Magno, que é a promotora deste espaço, com a minha filha Carlota, faz o favor de mencionar a organização desta parte aqui assim, de logística do dia de hoje. Vamos fazer pão, vamos fazer queijo, tudo aquilo que as crianças que costumam vir aqui das escolas costumam fazer. Portanto, hoje fazemos um downsizing da nossa idade e vamos ser crianças todos os instantes, fazer pão e fazer queijo. Estava programado fazermos um passeio até ao rio ou até ali um bosque que existe, que eu acho que é um exemplo muito interessante do que é a natureza espontânea nesta região. A chuva provavelmente não nos vai permitir, mas eu aproveito, sem vos querer roubar muito tempo, para aqueles que vêm aqui pela primeira vez, outros que já estão fartos de ouvir o meu discurso, para explicar um bocadinho porque é que estamos aqui. A responsabilidade é do meu avô Francisco, que alguns já conhecerão da bibliografia. O meu avô Francisco, do lado do meu pai, nasceu nos Açores, no Pico da Uva, na Ilha Terceira. E quando nasceu, era uma criança muito débil. E naquele tempo não havia médicos pediátricos, nem uma medicina avançada, e a minha bisavó lembrou-se, para que ele sobrevivesse, de socorrer de uma promessa que fez a São Francisco de Paula. E o meu avô, que sobreviveu, a face da promessa da minha bisavó, passou a chamar-se simplesmente Francisco de Paula Borba. O avô cresceu, fez a sua instrução primária nos Açores, veio para Lisboa, tirou o seu curso de medicina, conheceu a minha avó, casou e começou a fazer a sua vida em Setúbal. E um dia encontrou a Quinta de Gâmbia, que tinha uma capelinha cujo patrono era São Francisco de Paula. O meu avô, que era uma pessoa muito, eu já não o conheci, que era uma pessoa muito determinada, muito enérgica e isso tudo, conseguiu comprar em setembro de 1917 a Quinta de Gâmbia, porque a capelinha tinha o patrono de São Francisco de Paula. Isso é daquelas histórias familiares, não é vero, é bene trovato, e que servem muito bem para fazer o mise-en-scène destas coisas. E pronto, só em linhas gerais, para perceber um pouquinho o que é que nós aqui fazemos. Isto é um conjunto de vários prédios rústicos que estão unidos numa única propriedade que tem 500 hectares e que é conhecida, e é o nome que está registado, é a Herdade de Gâmbia. Nós atualmente desenvolvemos 3 atividades principais. A área florestal, que é uma área à qual eu dedico imenso carinho desde muito novo, foi essa formação que o meu pai me incutiu. Faço aqui um pequeno parênteses para vos explicar esta coisa. O meu pai tinha uma adoração pela árvore, transmitiu-me isso. E era de tal maneira que, quando foi preciso fazer uma eira, quando nós produzimos arroz, que é esta eira que está aqui ao vosso lado esquerdo, onde reparar que a eira tem um sobreiro no meio. As eiras têm que ser um espaço livre para as pessoas poderem trabalhar, mas o meu pai fez a eira, mas não quis levar o sobreiro. Estava ali o sobreiro. E eu conto sempre esta história porque é muito exemplificativa da sensibilidade dele nestas coisas. Havia um outro sobreiro aqui no monte, no meio do monte, foi atacado, como muitos outros, pela broca e começou a ter o risco de cair e de deteriorar os telhados. E eu me disse ao pai, temos que cortar este sobreiro, as pessoas podem se magoar, tem paciência, não corta nada, não corta paciência. O pai tem que perceber isto, pode cair em cima do telhado, pode passar uma pessoa, pode magoar. Está bem, vamos fazer um acordo. Eu vou com a tua mãe passar o fim de semana ao Luso, que era onde ele gostava,
e enquanto eu estiver no luso, cortas o sobreiro, quando eu chegar não quero ver aqui o sobreiro. Pronto. E era assim que ele pensava na árvore e trabalho. Portanto, eu tenho, por isso, e talvez por outras razões, uma adoração grande para a floresta e para a preservação da floresta, que é uma das atividades que nós desenvolvemos aqui. Outra atividade que nós temos é a produção de carne de bovino. Temos um núcleo de 100 vacas mortelengas, que são cruzadas com charolês e com angus, e que produzem os vitelos, que são desmamados aos 6 meses, que vão para serem leiloados numa associação que nós fazemos parte, para depois serem engordados e fazerem a produção de carne. E outra atividade, que é talvez aquela que tem mais visibilidade, é a produção de uvas. Temos 30 hectares de vinha, que uma parte dessas uvas vão para uma empresa que eu ajudei a fundar, mas que já não tenho nenhuma participação, por razões estratégicas da minha parte, que produz o vinho da Herdade de Gâmbia, que é uma marca nossa, que nós cedemos a essa empresa por contrato, vendemos as uvas, eles produzem o vinho e cedem-nos o vinho para vendermos aqui na loja a um preço de distribuidor. No meio disto tudo, face à minha proactividade, eu decidi, aqui há uns anos, passar a gestão deste património para os meus filhos. E fizemos uma sociedade, que é uma sociedade agrícola normalíssima, em que eles me obrigaram a ficar também sócio. Portanto, eu tenho 25%, a Carlota 25%, o Pedro 25% e o Duarte 25%. E é esta sociedade que gera este património. Mas, antes disto, nós tínhamos uma área razoavelmente grande de salinas de produção de sal. E as salinas a produção de sal deixou de ser economicamente viável. Quando acabou a produção de sal, que foi muito importante no passado, aqui na zona de Setúbal, toda a gente sabe isso, houve vários proprietários das salinas que lhes deram outro tipo de orientação. Uns mais para a aquacultura, outros, enfim, para outras atividades. Nós aqui nunca tivemos nenhuma vocação para fazer dali uma outra atividade económica. E, há bocadinho estava até a explicar ao António, nós aqui estamos na veia migratória das aves que migram todos os anos do norte da Europa ao norte da África. E há duas áreas de descanso das aves migratórias muito importantes no nosso país. O estuário do Sado, com dimensões diferentes. O estuário do Sado e o estuário do Tejo. E como esta zona é muito rica em aves migratórias e até aves que acabam pelas condições naturais ficar aqui e nidificam, eu resolvi avançar com um projeto pomposamente chamado Birdwatching, de observação das aves. Construímos uns observatórios para possibilitar às pessoas para virem ver as aves e para fazerem as suas fotografias, as suas anotações e tudo isso. Bom, daí começaram a vir umas pessoas e, naquele tempo, houve uma senhora que se dedicou propôs-nos fazer aqui uma quinta pedagógica para receber as crianças. Nós achámos um projeto muito interessante. A senhora veio aqui a quinta pedagógica, mas com ela as coisas não correram muito bem, ela não se conseguiu organizar, até que depois a Carlota encontrou uma grande amiga, que é a Didi Ramalho, cujas filhas são alunas da Carlota na sua atividade de professora de dança, que se entusiasmou e com ela deram a isto, de facto, eu não vou dizer um cariz mais profissional, mas um cariz muitíssimo mais bem preparado para receber as crianças, não só na forma como as recebem, também como a forma que proporciona o entretenimento.